Você sabia que conhecer os seus pensamentos é a primeira chave para de fato mudar a sua vida? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje, então sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um desses nossos vídeos, desses nossos bate-papos que a gente ama fazer. Para quê? Para que vocês comecem a compreender como criar a vida que vocês tanto desejam viver. E para quem ficar até o final desse vídeo, ainda vai ter uma surpresa. Todos os nossos vídeos a gente dá uma surpresa para quem fica até o final. Então fica aqui comigo agarradinho, porque no finalzinho você vai ter um belo de um presente. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre 3 tópicos. Primeiro, o que são sentimentos, pensamentos e emoções. Segundo, por que controlar suas emoções, seus pensamentos é a chave para a mudança da sua vida. E terceiro, como você junta tudo isso para criar de fato a vida que você tanto deseja. E vamos então para o nosso primeiro tópico. O que são pensamentos, sentimentos e emoções? Para exemplificar para vocês, eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana, que vai mostrar para vocês exatamente o que é cada coisa, tá? Estava eu meditando, né? Sentei para poder meditar. E aí, de repente, eu vi um barulho, uns estrondos, né? Pau, pau, pau. Na hora, o que já me veio? São tiros? Quando eu pensei isso, a minha mente automaticamente já interpretou, né, aquele barulho como tiros. E aí, o que aconteceu? Começou a me dar meu coração começou a ficar disparado, minha mão começou a suar, o meu corpo começou a ficar trêmulo. E aí, logo em seguida, eu comecei a sentir medo. Mas aí eu continuei meditando, fui tentando me concentrar para não sair da minha meditação, fui mantendo a minha concentração, mas ao mesmo tempo tentando melhorar aquela sensação que estava ali no meu corpo, que estava acontecendo ali no meu corpo. E aí, do nada, me veio um outro pensamento. Mas será que isso são tiros? Não, não são tiros. E aí, esse pensamento me veio. E aí, do nada, me veio um outro pensamento. Esses barulhos, Thalita, não são tiros. Esses barulhos são o pessoal consertando o muro. Eles devem estar marretando alguma coisa lá e tá fazendo esses barulhos. Mas é o pessoal consertando o muro ali do condomínio. Gente, na hora que me veio esse segundo pensamento, o meu corpo começou a se acalmar. Aquele medo começou a ir embora, aquela sensação de taquicardia, né, do coração batendo forte, aquela sensação no corpo de que, do medo mesmo, né, do corpo trêmulo, começou a ir embora. E aí a pergunta que fica é, pensamentos são reais? Sentimentos são reais? E eu tô contando essa historinha pra vocês justamente para identificar, para vocês conseguirem identificar isso. O que são os pensamentos? O que são os sentimentos? E será que eles são reais? Porque olha só para você ver, eu pensei que eram tiros. E aí me criou uma emoção. E logo em seguida me trouxe um pensamento, um sentimento. Logo em seguida me trouxe um sentimento. Quando eu sentir aquela emoção, antes dela veio um pensamento. Então vamos começar do princípio de tudo, o pensamento. É ele que gera as nossas emoções e é ele que gera os nossos sentimentos. Então, o que são os pensamentos? Os pensamentos são a forma como nós interpretamos o mundo à nossa volta. E qual é a forma de interpretação do mundo à nossa volta? O tato, o olfato, a audição, visão, o sentir gosto, sentir toque, né? A sensação no nosso corpo. São esses 5, né? A visão, a audição, o tato, o paladar e a sensação no nosso corpo, né? São através desses 5 sentidos que nós interpretamos o mundo à nossa volta, né? Então, quando a gente enxerga, quando a gente escuta, quando a gente sente cheiro, quando a gente sente gosto ou toque das coisas, a gente interpreta tudo aquilo que está à nossa volta. Isso são pensamentos, né? Pensamentos são a forma como nós interpretamos o mundo à nossa volta. Mas é interessante eu contar para vocês uma coisa. Os pensamentos, eles são seus? Não. Pensamentos nunca são nossos. Ah, mas Thalita, eu pensei. Sim, você pensou baseado numa interpretação que alguém lhe ensinou. Vou te dar um exemplo.
Como que você sabe que uma cobra é perigosa? Porque alguém te disse que uma cobra é venenosa, não é verdade? Mas imagine você, bebezinho, lá sentadinho, vem uma cobra. O que que você, bebê, vai fazer? Pôr a mão na cobra, não é? Por quê? Porque você não tem ideia de que a cobra é perigosa. A partir do momento que a sua mãe viu ou o seu pai viu você indo colocar a mão na cobra e gritou e ficou apavorado, não põe, não põe, não põe, dói, faz mal, e criou uma história para que você entendesse que aquilo é ruim, a partir desse momento você começou, toda vez que você viu uma cobra ou que você viu um bicho, um escorpião, alguma coisa assim, você começou a pensar, você olha e o pensamento já vem, é ruim, faz mal, tem veneno, vou me machucar, né? Então, os pensamentos, eles não são apenas interpretações, eles também são interpretações daquilo que as pessoas colocam na gente, ou seja, nesse caso, através da audição, porque alguém falou e a gente ouviu. Mas pode ser que você tá lá com a sua mãe e a sua mãe tá lá fazendo alguma coisa e aí você pequenininho e aparece uma barata e a sua mãe fica num escândalo danado por causa daquela barata. E aí nessa hora você viu a sua mãe gritando por causa da barata, o seu sentido de ver, identificou que aquele bichinho era um bichinho que não era bom. Por quê? Porque a sua mãe tá apavorada. Então, você, com a sua visão e com o seu sentir, identificou que aquilo não era bom. Então, todos os nossos sentimentos, todos, gente, todos, sem exceção, nunca são nossos. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre assim, existe uma onda de pensamentos flutuantes que nos contactam, né? Que nós nos conectamos com eles de acordo com a nossa frequência. Mas isso é para uma outra aula. Vamos nos manter aqui aos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Beleza. Entenderam o que é pensamento? Então entendam. Pensamento não são nossos, mas são criados através do que a gente vê, escuta, sente cheiro, sente o paladar, através do que a gente sente no nosso corpo. Beleza? E, obviamente, através daquilo que é passado, porque você só tem uma interpretação de se uma coisa é boa ou mal a partir do momento que alguém passou aquilo para você, tá certo? Daí, isso, vamos fazer um paralelo. Isso representa o quê? O barulho que eu ouvi, certo? Meu pensamento representa lá, ouvi o barulho, opa, que barulho é esse? Automaticamente, quando eu ouvi, meu cérebro já captou, meu computador já captou, a minha mente, que é o programa que faz essa interpretação, já interpretou e criou um pensamento. O quê? Barulho desses, né? Eu não sei como é que fala isso, mas era assim, era parecido um barulho de tiro mesmo, né? E aí, quando ele identificou aquele barulho como sendo um barulho parecido com um barulho de tiro, automaticamente a minha mente já interpretou como sendo um barulho de tiro. Pronto, pensamento formado, certo? Entrou através do meu ouvido, criou um pensamento na minha mente. A partir daí, é criado o que nós chamamos de emoções. E o que são as emoções? As emoções nada mais são do que a sensação química que o nosso corpo que o nosso cérebro joga no nosso corpo. Uma corrente de sensações que nós sentimos. Então, essa parte das emoções, a gente não controla. Por quê? Porque são descargas químicas que o nosso cérebro, quando vem o pensamento, o nosso cérebro descarrega sensações químicas. Não são nem sensações químicas. São vários processos químicos desencadeados no nosso corpo. Então, isso são as emoções. E essas a gente não consegue conter. Elas simplesmente acontecem. Quando você dá de cara com um leão na tua frente, você consegue conter o seu coração batendo forte? Não consegue. É impossível você conter isso, né? Aquela paralisação inicial que dá, você não consegue. A pupila dilatar. Por quê? Porque o seu corpo identifica, opa, perigo. A partir desse momento que a sua mente interpretou aquilo como perigo, teve aquele pensamento de perigo, ela descarrega uma onda química no seu corpo. E aí essa onda química no seu corpo é que vai formar toda aquela reação em cadeia da emoção. Logo depois disso, vem o sentimento. Porém, que o sentimento só é sentimento a partir do momento que você
conseguiu interpretar a emoção. Você sentiu aquela emoção e deu nome a ela. Senão, não se torna um sentimento. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês acordarem num dia e falar, não tô legal, não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu não tô legal, não tô legal, não tô legal, não tô legal. Quando isso acontece, você tá tendo uma emoção. Por quê? Porque você não identificou o sentimento, o sentimento referente àquela emoção. A partir do momento que você fala, caramba, o que tá acontecendo comigo, hein? Eu tô muito ansiosa. Já tô muito ansiosa. Pronto, a partir desse momento virou um sentimento. O que é de fato sentimento? É trazer a compreensão aquilo que está passando dentro do seu corpo. Isso é sentimento. Mas olha só que interessante. No caso que eu contei para vocês dos barulhos, né? Eu tive um pensamento, certo? O pensamento ele aconteceu. Eu tive uma emoção, a emoção também aconteceu. E eu tive um sentimento que também aconteceu. A emoção era real? Era. Eu senti no meu corpo, eu senti meu coração disparar, eu senti minhas mãos suarem, eu senti o meu corpo trêmulo, eu senti. Logo em seguida, eu interpretei aquela emoção e eu vi que eu estava com medo. Então, era real o meu medo? Era real o meu medo, porque o meu corpo estava sentindo. Mas era real o meu pensamento que deu origem a isso? Não era real. Não era real o meu pensamento que deu origem a isso. Por quê? Porque não eram tiros, eram apenas batidas, talvez de martelo. Então, olha só para você ver como é importante a gente aprender a entender os nossos pensamentos. E entender que os nossos pensamentos criam emoções e sentimentos. E que a partir daí você começa a criar uma cadeia de eventos na sua vida que podem ser boas e podem não ser. Nesse caso, esse evento que culminou foi que eu senti medo. E aí eu comecei a vibrar medo. E medo não é uma coisa boa, né? Mas se eu tivesse pensado na hora, não, isso aqui não é não, isso aqui é só um barulho aqui do pessoal consertando aqui. Isso não teria me criado nada. Nenhum sentimento e nenhuma sensação negativa. E eu não teria atraído nada compatível ao medo. Por que eu tô dizendo isso novamente? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. O que eu estava vibrando naquele momento? Medo. Por quê? Porque eu tive um pensamento de medo. A partir do momento que um pensamento é gerado, que é você dar vazão para esse pensamento se tornar uma emoção, e você dá vazão para esse pensamento se tornar um sentimento, a partir daí você tem um comando completo de atração da sua realidade. E é aí que mora o que a maioria das pessoas não quer. Então vamos lá. Se você quer consertar isso, a primeira coisa que você precisa começar a mudar são os seus pensamentos. A partir do momento que você vai lá no comecinho e faz essa alteração, toda a cadeia de eventos que vem a seguir, vem uma cadeia de evento melhor. Porque se eu não tive um pensamento ruim, eu não vou ter uma emoção ruim e não vou ter um sentimento ruim em consequência disso, né? E como que a gente faz isso, gente? Transmutando, ou seja, mudando, ou seja, alterando aquilo que vem no nosso pensamento. E aí você pode falar comigo assim, ô Thalita, tá, mas só que os pensamentos simplesmente brotam na minha cabeça e eu não tenho controle sobre isso. Lembra que eu falei com vocês que as emoções nós não temos controle sobre elas, mas os pensamentos, sim, nós temos controle sobre eles. Existem alguns pensamentos que, de tanto serem pensados, se transformaram em crenças. E o que é uma crença? É exatamente isso. É um pensamento que, de tanto ser pensado, criou uma assinatura energética. Quando a gente pensa muito uma coisa, a gente vai criar. Imagina assim, ó, imagina uma bolinha de luz, tá? Ela é bem pequenininha. E toda vez que ela é um pensamento, toda vez que eu penso naquilo referente àquela bolinha cresce um pouquinho. Por quê? Porque eu tô mandando energia para aquela bolinha. Então vamos supor que essa bolinha represente um medo. Vamos pegar aqui um medo. Eu tenho medo de dirigir, tá? Um exemplo.
Você pensou, beleza, pensei, eu tenho medo de dirigir. Tá bom. Esse pensamento nem sempre é seu, mas você estava ali compatível com a vibração dele, pegou ele, tomou ele como verdade e ele começou a ser um pensamento ali no seu campo, tá? E aí, toda vez que você vê um carro com alguém ali dentro, você pensa, ai meu Deus, tenho pavor de dirigir. E aquela bolinha que era o seu pensamento é uma bolinha de luz. E toda vez que você pensa, ela cresce um pouquinho. Daí, você passou uns dias, viu outra coisa lá, um carro lá, pensou, podia dirigir. Aí você pensou, tá doido? Eu morro de medo de dirigir, não quero não. Essa bolinha criou um pouco mais de massa. E toda vez que você pensa sobre isso, que você tem medo de dirigir, ó, o que acontece com essa bolinha? Ela vai aumentando, aumentando e aumentando. Chega uma hora que ela chega num ponto que ela se tornou um sentimento, uma emoção e um sentimento tão grande que ela se torna uma crença. E a crença, aí é que tá. Lembra que eu falei no começo lá que alguns pensamentos, eles deixam até de ser pensados? De tanto que a gente pensa, ele vira de tanto ser pensado, ele vira uma crença? Pois é, o que acontece é que quanto mais essa bolinha vai crescendo, ela vai criando corpo, ela vai incorporando o sentimento daquilo. E quando esse sentimento chega num ponto ápice, é criada uma crença. E quando essa crença é formada, quando você se depara com algo relacionado com isso, você muitas vezes nem pensa, não é nem que pensa, existe o pensamento, mas ele é imperceptível, porque você já pensou tanto que a carga emocional e energética é tão grande que ele já passa diretamente pelo seu consciente, vai direto para o seu subconsciente e já cria a emoção e já cria o sentimento. E aí você já automaticamente começa a ficar com medo de dirigir. Nesses casos, eles são um pouco mais complexos de lidar, porque você precisa estar muito atento para poder perceber esses pensamentos que são arraigados, que são as crenças. É impossível? Claro que não, é lógico que não. Até porque existe uma engenharia reversa que você pode fazer para descobrir. Mas aí, quando esses pensamentos eles já viraram crenças, é como, por exemplo, sabe quando você liga o computador e toda vez que você liga, você usa alguns programas, né? E aí você pega esses programas e fala, meu, enche o saco eu ficar ligando esses programas todo dia. Eu vou colocar ele já na aba de iniciar, que quando inicia o computador, ele já abre automaticamente os programas que eu quero. E aí é assim que funciona com a gente. Quando a gente já instalou uma crença, automaticamente aquilo já é aberto. Não precisa nem passar pela minha mente consciente. Aquilo já passa direto pelo subconsciente e já abre lá o programa. A mesma coisa, um outro exemplo para vocês. Imagina uma floresta que passa gente, forma um caminho. Tá? Ali formou um caminho. A partir daquele momento que formou o caminho, todo mundo que chegar ali já sabe por onde tem que ir, porque tá o caminho aberto. Então, todo mundo já automaticamente vai por aquele caminho. É assim que é formada uma crença. Mas elas podem ser realmente... você pode conseguir enxergar essas crenças através dos resultados que você tem. Então, por exemplo, você viu um carro e sentiu medo de dirigir, você já sabe que você tem uma crença ali. Se ela tá ali, eu não pensei em nada. Conscientemente você não pensou. Mas aquele pensamento já foi pensado tantas vezes que você já tá lá no seu subconsciente, passou direto o pensamento e já abriu aquele programa. Então, é possível você pegar isso. Gente, tem cachorro latindo aqui, tá? Não liga, não. É possível você pegar isso através dos frutos. Então, como que estão as coisas que você está colhendo? Quais são os sentimentos que você está sentindo quando você olha para algo? Quando você pensa em algo? Quando você sente algo? Quando você vê algo? Quando você escuta algo? Quais são os sentimentos que você tem em relação a isso? Então, quando você começa a fazer essa engenharia reversa do que eu sinto, para onde isso começou, você consegue pegar essas crenças. E aí, vamos para o lado mais fácil, que é simplesmente o pensamento. Como que você lida com esses pensamentos? Gente, simplesmente tirando, transmutando, mudando, alterando. E como que você faz isso? Quando o pensamento veio na sua mente...
Manda cancelar, cancela, cancela, cancela. Thalita, não consigo cancelar. Então muda, altera, faz que nem eu fiz. Esse barulho não é de tiro, esse barulho é apenas do pessoal consertando o muro aqui no condomínio. Simples assim, porque você não deixa o pensamento criar raiz. E aí, quando você faz isso, é simples, gente, é muito simples. Mas quando você pega o hábito de fazer isso, você vai ver que quando você pega o hábito simples de cancelar os pensamentos, então como que é o cancelamento? Você vai falar 3 vezes. Cancela, cancela e cancela. E usa a linguagem corporal também, porque dá mais força para isso, tá? Como se fosse uma faca cortando, tá? Então você cancela. E quando você faz isso, você não deixa aquele pensamento criar raiz. E aí, só para efeito de informação para vocês, um pensamento pensado por 17 segundos tem grandes chances de se formar uma crença. Quando pensado por 68 segundos, incutido emoção nisso, já formou uma crença. Então, prestem muita atenção no que vocês pensam. Quando você tem a percepção de que um pensamento está entrando, que você não quer viver aquilo, cancela, cancela e cancela. Thalita, não cancelei. O que você faz? Transmutar, mudar, alterar. Porque, de repente, aquilo já até começou a virar uma crença. Mas lembra que a crença ela não tem força no começo? Ela vai criando força de acordo com o que você vai dando para ela o pensamento, colocando mais pensamento semelhante. Pois é, no começo ela tá fraquinha. Então, fica mais fácil de você poder alterar. Então, pega uma coisa, por exemplo, eu penso isso. Pegue o contrário disso que você pensa e joga. Então, eu não consigo dirigir. Por que eu não consigo dirigir? Eu posso conseguir dirigir. Pode ser leve, pode ser simples, pode ser fácil. Por que eu não consigo dirigir? Eu não consigo dirigir por causa disso, disso e disso. Não, mas eu posso pegar aulas particulares, eu posso aumentar minha carga horária, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, contrabalanceie o pensamento negativo com um pensamento positivo. E aí você vai ver que você vai começar a criar o hábito de ter mais pensamentos positivos do que pensamentos negativos. Mas para isso você precisa estar atento aos pensamentos que vêm na sua mente. Como que a gente fica atento aos pensamentos que vêm na nossa mente? Silenciando. Porque passam muitos pensamentos na nossa cabeça durante o dia. Muitos, um dia inteiro. Mas você não vai estar atento a todos, mas você pode estar atento a alguns. E já estando atento a alguns, já é ótimo, porque você vai conseguir pegar eles ali no começo, pega no laço e manda para fora. Não deixe eles criarem raiz na sua vida. Se você quer construir uma vida que você realmente deseja ter, abundância e prosperidade, felicidade, não deixe pensamentos de ervas daninhas tomarem conta da sua mente. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós temos consciência de ser. Ou seja, se eu tenho consciência que eu sou uma pessoa que consegue dirigir, eu vou conseguir dirigir. Mas se eu sou uma pessoa que tenho consciência de que eu não posso dirigir porque eu tenho medo de dirigir, então isso é a minha verdade. Tudo aquilo que você tem consciência de ser é aquilo que você é aquilo que se apresenta na sua realidade. Por isso é tão importante prestar atenção nos nossos pensamentos, porque tudo começa a partir deles. E aí eu não posso deixar de falar, obviamente, dos sentimentos, né? Porque a emoção a gente não controla, mas e os sentimentos? Os sentimentos, gente, entendam uma coisa. Os sentimentos, eles são apenas reflexo dos nossos pensamentos. Você quer saber o que você está pensando? Preste atenção no que você está sentindo. Thalita, eu estou sentindo ansiedade. Então, o pensamento que está na sua mente não é um pensamento bom. Thalita, eu estou sentindo uma paz gigantesca. Então, o pensamento que está na sua mente é um pensamento muito bom. Simples assim. Os nossos sentimentos, eles são apenas intérpretes dos nossos pensamentos. Nada mais do que isso. Mas sem eles, sem a força desses pensamentos, desses sentimentos, de nada adianta os nossos pensamentos. Quer um exemplo disso? Quantas vezes você já quis muito fazer alguma coisa e você pensava muito naquilo, mas aquilo não acontecia? Né?
Acontece isso com você? Ai, Thalita, eu quero muito ganhar na Mega Sena. Eu quero muito ganhar na Mega Sena. Eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero ganhar na Mega Sena. E aí você fica lá, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu quero ganhar na Mega Sena. Mas não acontece. Por quê? Porque o seu pensamento está no seu pensamento, o seu sentimento está no seu pensamento real. Você quer saber qual é o seu pensamento real? Diga para você mesmo, eu vou ganhar na Mega Sena. Qual é o sentimento que você tem? Que não? Eu acho que não. Então, o seu pensamento que já está arraigado lá, lembra da crença? O seu pensamento que já está arraigado lá é um pensamento de que eu não posso ganhar na Mega Sena. Thalita, mas eu tô pensando aqui que eu quero ganhar na Mega Sena. Mas é um pensamento consciente, não tem força de sentimento. O que você tá realmente focando a sua força do sentimento é: eu preciso ganhar na Mega Sena, porque senão eu não vou ter dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Aí é que tá o seu sentimento. Não é em você, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. Não, o seu sentimento tá, eu quero ganhar na Mega Sena, por quê? Porque eu preciso de dinheiro. É aí que tá seu sentimento. Se você colocar o seu sentimento real com o seu pensamento real com o seu sentimento, é impossível as coisas não acontecerem para você. Então, quando você une o sentimento com o pensamento, gente, isso cria uma força. Vocês não fazem ideia. Essa é a força que cria mundos. Nós temos dentro de nós a força que cria mundos. Mas para que isso aconteça, nós temos que unir os dois. É como se fosse o homem e a mulher. E os dois tivessem relações sexuais. Então, o pensamento é o homem, o sentimento é a mulher. Quando eles têm relação sexual e aí a mulher engravida e dá à luz a um filho, esse é o nosso desejo. Então, meu pensamento teve relações com o meu sentimento e deu à luz ao meu desejo. É assim que acontece. Mas para os nossos desejos acontecerem, os nossos pensamentos precisam estar focados no lugar correto. Ô, Thalita, mas eu penso. Conscientemente você pensa. Mas para um pouco, silencia um pouco e começa a prestar atenção. Quando eu penso no que eu quero, eu tô pensando no que eu quero ou na falta daquilo que eu quero? Quando eu penso, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero fazer uma viagem. Onde tá o meu foco? No fazer a viagem ou, ai meu Deus, se eu não fizer a viagem? Entendeu a diferença? Existe uma diferença entre você focar no seu desejo e você focar na falta do seu desejo. Você focar no seu desejo, quando você pensa nele, você se sente feliz. Agora, se você pensou no seu desejo e não se sentiu bem, é porque o seu pensamento real não está no seu desejo, está na falta ou em outras questões. E aí é que tá. Onde está o seu sentimento, está o seu pensamento, ou vice-versa. Onde está seu pensamento, está seu sentimento. Ou por isso que o sentimento é um intérprete perfeito do que a gente pensa. Se você, mas eu penso, não pensa, porque se estivesse pensando de forma correta, o seu sentimento seria coerente com o seu pensamento. Thalita, mas não tá sendo, e aí, eu faço o quê? Então, você precisa mudar. Começa a mudar o seu pensamento real. Mas eu não consigo. Consegue. Você precisa limpar aquilo que está te atrapalhando. Literalmente tirar aquela bola. Lembra daquela bola lá da crença lá que eu falei? Que expande. Você precisa retirar aquela bola, tirar de você e colocar uma outra bola de energia compatível com aquilo que você quer. A partir do momento que você mandou embora aquela bola de energia que não é compatível com o seu desejo, colocou no lugar uma compatível com o seu desejo, aí sim você vai ver o seu corpo vibrar no mesmo sentido do seu desejo. Por isso que o pensamento é tão importante. Porque quando a gente pensa, a gente sente. E quando a gente sente, a gente sabe o que a gente está pensando. E quando os nossos pensamentos vão em direção do nosso sentimento e se casam, aí nasce aquilo que a gente tanto quer. Tá
fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo que tudo nasce no nosso pensamento? Tudo nasce no nosso pensamento, germina ou gera no nosso sentimento e nasce através desses dois. É como um marido, é como um homem, uma mulher que gerou um filho. É a mesma coisa. Então, se eu tenho um pensamento e consigo germinar e consigo engravidar o meu sentimento, a partir daí, uma mulher que engravidou me fala: existe outra possibilidade a não ser dar à luz? Algumas dão à luz mais cedo, outras dão à luz, né? Enfim, a criança não vai até o final. Mas existe outra forma daquele ser não sair de dentro da mulher? É impossível, aquele ser vai sair de dentro da mulher. O filho vai sair de dentro da mulher. Então, uma vez que vocês conseguiram fazer uma vez que vocês conseguiram engravidar com o seu desejo, né? O seu subconsciente, porque é lá que vocês têm que vocês sentem as emoções. Uma vez que os sentimentos, né? Uma vez que vocês conseguiram engravidar o seu subconsciente, a partir daí é só esperar. Por que esperar? Porque também o povo tem mania de que, mas eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Quanto tempo leva uma criança para nascer? 9 meses. Então, você tem que ter paciência para esperar. Ai, Thalita, vai demorar tudo isso? Talvez sim, talvez não. Talvez até mais do que isso, dependendo do que você deseja. Se o sonho for muito grande, o desejo for muito grande, pode ser que demore até mais do que isso sim. E tá tudo bem. A sua função agora é continuar colocando energia naquela bolinha, para que ela comece a fazer o quê? Crescer, 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 crescer e tomar cada vez mais conta do seu corpo energético. Para quê? Para que você seja contaminado em todas as suas partículas do seu desejo, daquilo que você realmente quer. E aí, fazendo isso, até o seu desejo chegar, você pode ter certeza absoluta, como 1 mais 1 são 2, como o sol nasce todos os dias, de que aquilo virá. Você não sabe quando, nem como, porque isso não está no nosso poder, mas você sabe que virá. Pode ter certeza que virá. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Se tiver fazendo sentido, curte esse vídeo, porque quando vocês curtem esse vídeo e compartilha também, que quando vocês curtem e compartilham, o YouTube entende que ele é relevante. E aí, sendo relevante, ele leva esse vídeo para mais pessoas. Então, espero que vocês esteja fazendo sentido para vocês, curte, compartilhe para que outras pessoas também recebam esse conteúdo que é maravilhoso para que vocês consigam mudar a vida de vocês, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o nosso exercício. E esse exercício é justamente para que você consiga identificar os pensamentos que estão rodando aí na sua cachola, para que você consiga pegar eles no laço e não deixar eles fluir dentro de vocês. Quando o pensamento vier na mente de vocês, veio o pensamento na mente de vocês, para. Tomou consciência do pensamento? Para. Por 1 segundo e pergunta: por que eu estou pensando isso? A partir daí, você vai chegar a um ponto. Eu tô pensando porque eu senti medo de sentir isso, eu senti aquilo outro. Beleza. Se pensou nisso, percebeu o sentimento que aquilo tá te trazendo? Agora você vai fazer uma transmutação do seu sentimento, ou seja, a alteração daquilo que você está sentindo. Você vai começar a buscar pensamentos que te trazem uma energia diferente daquele pensamento ruim. Então, vamos supor, não gosto de dirigir, não quero dirigir, tenho medo de dirigir. Vê isso na sua mente. Por que eu tô pensando isso? O que aconteceu para eu pensar isso? Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Ou de repente, não sei, só sei que sinto, só sei que penso. Beleza. Qual o pensamento mais elevado que eu poderia ter para mudar essa minha forma de ver a direção, de ver eu dirigindo um carro? Qual pensamento eu poderia ter? Que eu poderia viajar,
né? Que eu poderia não depender de ninguém, que eu poderia pegar o carro e ir no mercado sozinho, sem depender do meu marido, da minha mãe, do meu irmão, enfim. Eu poderia ir passear num domingo, pegar o carro e sair dirigindo, poderia ir na praia, eu poderia pegar meus amigos para passear. Seja lá que pensamento for, que te leve para uma emoção, sentimento um pouco melhor do que aquele que você está no momento, já é válido. Por que isso? Porque você vai subindo aos pouquinhos o degrau. Lembra que eu falei que o seu pensamento ele tem que estar condizente com a sua emoção para que você materialize o que você quer, para que você consiga o que você quer? Quando você começa a subir os seus sentimentos, através do pensamento, você também vai fazendo essa alteração, essa mudança, né? E aí vai chegar no momento em que, sem perceber, opa, eu já cheguei naquele ponto em que o meu pensamento está condizente. Por quê? Porque você foi fazendo pequenas alterações, mas essas pequenas alterações foram criando corpo. E a sua mente foi entendendo que aquilo era possível, e que seria legal, que seria gostoso, que seria, né, bom poder dirigir. Quando você menos espera, você já chegou lá. Então, faça esse exercício e faça ele constantemente. Toda vez que perceber que entrou em seu campo aquele pensamento que não é aquilo que você quer, comece a transmutar ele. Por quê? Como é que a gente sabe que é o que a gente não quer, Thalita? Porque assim, eu não quero dirigir, porque eu tô sentindo que eu não quero dirigir. Então, às vezes, a gente pensa uma coisa. Por exemplo, eu não quero isso. Mas lá no fundo, o que a gente sente? Qual é o sentimento que a gente sente? O que o nosso coração está sentindo? Está sentindo dor, tristeza. É uma sensação de perda. Uma sensação de fracasso. Então aí você sabe que aquele pensamento de que eu não quero dirigir, ele não é seu. Porque se ele fosse seu, você não estaria sentindo essa emoção ruim. Você estaria sentindo uma emoção elevada. A partir do momento que você pensou uma coisa que você acha que é sua e sentiu uma coisa contrária, com uma sensação muito ruim, uma sensação de perda, é porque aquele pensamento não é seu. Ele não é seu, porque se ele fosse seu, você teria integrado ele em você. Ele é provavelmente uma crença que colocaram em você. Você quer ver como é essa questão do pensamento é uma coisa séria mesmo? Imagina que você tem uma amiga. E aí eu chego lá, tô conversando com você e essa amiga é muito amiga, muito amiga sua. E eu tô ali conversando com você, conversa vai, conversa vem, e aí eu falo alguma coisa da sua amiga. Nossa, mas essa menina, você já viu como que ela te inveja? Solto essa e pronto. E conversa vai, conversa vem, mudamos de assunto, tal, não sei o quê. E aí, do nada, você começa a prestar atenção na sua amiga. E aí a sua amiga começa a fazer algumas coisas que não te agradam. E você começa a olhar para sua amiga e falar, nossa, mas essa minha amiga tá muito esquisita. E começa a prestar atenção num monte de coisas ruins na sua amiga. Até que chega num ponto que você vai lá e briga, quebra o pau com a sua amiga e blá blá blá, e você é invejosa, você é isso, você é aquilo. E você percebe que aquele pensamento não foi seu. Que um dia, lá atrás, eu tinha falado pra você que a sua amiga era invejosa. E que a partir daí você começou a observar mais isso. Observou mais isso e tomou uma atitude baseada no que você pensou, no que você sentiu e na reação. Mas esse pensamento era seu? De jeito nenhum. Esse pensamento foi implantado por mim em você. Eu implantei esse pensamento em você. É só para vocês entenderem como os pensamentos são. Então, nem sempre os pensamentos são nossos. Quando você diz, eu tenho medo de dirigir, isso é um exemplo. Mas eu tenho medo de dirigir, isso significa que pode ser que o seu pai tenha falado isso com você, a sua mãe, ou você tenha ouvido alguém falando e você tomou aquilo como verdade para você, ou numa conversa alguém falou isso para você e você tomou isso como uma verdade. Então, nem sempre os pensamentos que são nossos, os pensamentos que existem em nós não são nossos, a gente capta eles e toma eles como verdade. Então, dito tudo isso, eu quero que vocês entendam que os pensamentos criam a sua realidade.
Através daquilo que você pensa, você começa a sentir e aí você age baseado naquilo. E quando você age, você tem os resultados. Então, o pensamento cria a sua realidade. Se você quer saber mais sobre isso, segue aqui no canal, porque eu sempre faço vídeos falando sobre a cocriação da nossa realidade. E que se a gente souber de todos esses detalhes, a gente consegue sim. Pensou, criou. Só que ao invés de criar coisa ruim, a gente começa a criar coisas boas na nossa vida. A criar a vida que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. Então já segue, já clica ali no sininho, para que quando entre vídeo novo aqui no canal, você já seja avisado, tá bom? É isso, meus amores. Lembrem-se disso, que o pensamento de vocês está criando a realidade de vocês. Se vocês estão vivendo tudo isso na vida de vocês, é porque em algum momento vocês criaram isso para a vida de vocês, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha feito muito sentido. Eu espero que tenha ecoado aí dentro de vocês, porque é isso que o meu eu deseja para o seu eu, que você compreenda, mas não só mentalmente, mas que você internalize esse conhecimento para que você de fato possa mudar a sua vida. E lembre-se, você pode tudo o que você quiser com muito amor. Até a próxima. Um super beijo.